E aí, meu povo, boa tarde. O que eu falo? José Fernandes. Eu tô aqui para conversar com vocês mais um pouquinho sobre o burnout e essa nova inserção do burnout, essa redefinição ou realocação do burnout dentro de uma moléstia, de dentro das doenças que são causadas, que são de fato oriundas, geradas dentro do universo laboral. E as pessoas têm me mandado muita mensagem perguntando, você, inúmeras vezes eu já afastei pacientes por causa do burnout, e exatamente porque o burnout é uma doença da função que a pessoa exerce. Quando a pessoa ela vai ao consultório e ela começa a falar dos sintomas de burnout, do esgotamento, da exaustão extrema, dos sinais de frieza no trato em relação às pessoas que dependem da sua demanda e dos sintomas onde a pessoa sente uma ausência seria do próprio reconhecimento como se sentindo incapaz de exercer aquela profissão. E a pessoa fala assim, mas você já me afastou por isso antes, e agora a OMS faz uma reunião e de repente ela coloca o burnout exclusivo do trabalho. Sim, entenda, quando eu comecei os meus estudos sobre o burnout para fazer o meu livro, eu também via como uma questão do trabalho exagerado ou o trabalho onde você se entrega sem saber administrar os exageros do trabalho, os exageros das demandas do trabalho, e com isso você entra nesse processo de exaustão. Só que eu consegui também identificar que independente da pessoa ter uma carteira assinada ou não, onde a pessoa estiver exercendo a sua função, ela vai entrar no processo de adoecimento, certo? E é claro que tudo, quando a gente fala de Organização Mundial da Saúde, quando a gente fala de toda uma evolução da ciência, nós temos que pensar tudo a longo prazo. E graças a Deus, hoje nós conseguimos essa questão. Agora, dia 1º de janeiro, entra em vigor aqui no Brasil e no mundo essa questão do CID-11, que é a Classificação Internacional das Doenças, onde o burnout, de fato, ele entra dentro de um processo de adoecimento pela profissão. Depois eu vou fazer outros vídeos explicando a vocês todo esse outro questionamento de função, por que enfim, os outros desdobramentos que eu coloquei inclusive no livro, e eu quero explicar detalhadamente para vocês. Deixa eu focar nesse vídeo somente essa questão da importância desta valorização da OMS sobre esse lugar de destaque que eles colocaram o burnout dentro do CID-11. É o seguinte, quando eu digo que a pessoa ela adoeceu pelo trabalho, eu estou dizendo que independente dela ter uma personalidade adoecedora, porque nós sabemos que uma pessoa que adoece de burnout não é porque ela é a pior funcionária daquela empresa. Muito pelo contrário. A pessoa ela adoece pelo burnout por ser o número 1. Ela adoece de burnout por ela se entregar demais, por ela ser perfeccionista, por ela ser uma pessoa que ela se dedica e ela veste a camisa daquela empresa. Só que antes, você poderia dizer assim, aquela pessoa adoeceu, mas foi por causa da personalidade dela. Mas agora não. Agora, com esse novo lugar onde o burnout ele é colocado, eu consigo identificar o seguinte, independente da personalidade da pessoa, se ele é um cara extremamente proativo, porém ele não tem um neuroticismo como base de sua personalidade,
Ou se ele é uma pessoa neurótica, porém super eficiente, ou seja, independente das fraquezas, independente das características da personalidade dessa pessoa, se a empresa for uma empresa tóxica a ponto de adoecer, sugar a energia desse funcionário, a ponto dela gerar um caos psicológico nesse indivíduo, quando essa empresa ela não gera saúde, ela não gera só produtividade, ela gera doença. Quando essa empresa ela tem um chefe que ele é um abusador, quando essa empresa ele tem um gerente tóxico para os seus funcionários, quando essa empresa ela não respeita o horário de almoço, não respeita o horário de saída, não respeita o horário de entrada, não respeita o horário de café, horário dos intervalos dessa pessoa, quando essa pessoa não respeita a individualidade deste funcionário, quando essa empresa ela é tão, vamos dizer assim, mesquinha a ponto de ser tão tão excêntrica a ponto de ver somente o lado do lucro da empresa e não ver em modo nenhum a saúde emocional do seu colaborador. Eu não estou falando aqui, eu não estou defendendo o preguiçoso não, gente. Eu não estou defendendo aquela pessoa que falta dar um monte de atestado. Eu não estou defendendo aquela pessoa que não está nem aí para a empresa, que não veste a camisa da empresa. Eu não estou falando aqui de pessoas que absolutamente estão assim, se lixando para a empresa. Não, eu estou falando de pessoas que se dedicam, pessoas que estão há 3, 4, 5, 10, 15 anos numa empresa, pessoas que estão dentro daquela empresa, amam estar ali, só que elas entraram no processo de adoecimento porque, ou por uma troca de gestão, ou por algum momento ali dentro, houve um mal desentendido, alguma coisa aconteceu nessa gestão da empresa, aquele ambiente que antes era um ambiente favorável ao processo de produtividade daquele funcionário, em algum momento aquele ambiente não se tornou, não é mais um ambiente saudável, aquele ambiente ele de fato se tornou um ambiente tóxico a ponto de destruir a saúde mental, a ponto de destruir, às vezes, a carreira de um profissional. Existem inúmeras pessoas, eu atendo isso assim, demasiadamente no meu consultório, inúmeras pessoas que abandonam as suas funções, abandonam as suas profissões, trocam de profissão porque não se veem mais. Existe eles estão tão exauridos, eles estão tão esgotados, eles estão tão angustiados, eles estão tão assim desmotivados com aquilo que eles lutaram, com aquilo que eles criaram até naquele momento, que eles passam a não se ver mais naquele lugar. Aquele lugar vira um lugar de desonra, vira um lugar de angústia, vira um lugar de tristeza, um lugar de exaustão, um lugar ameaçador, um lugar de perigo, um lugar que não tem sonhos, não existem sonhos mais ali. Onde a pessoa às vezes lutou uma vida inteira para entrar um exemplo, a pessoa lutou a vida inteira para entrar numa multinacional. Quando chega nessa multinacional, ele já subiu todos os cargos possíveis e quase na hora dele ser promovido ao que ele sonhava, entra do nada, depois de 10 anos, entra do nada um gestor ali e o cara simplesmente ele faz um inferno na vida daquela pessoa. Então aquela empresa que era ótima, que era excelente, de repente ela vira uma empresa adoecedora. Aí entra a classificação internacional das doenças, o CID-11, onde ele coloca essa doença que não necessariamente somente a pessoa, a identidade da pessoa, o psicológico daquela pessoa é o grande responsável pelo adoecimento, mas sim a empresa. E com isso, a empresa ela começa a ser vista da seguinte forma: o paciente, o funcionário, ele não é sozinho o grande detentor da causa daquele adoecimento. Então a empresa ela passa a ser responsabilizada por esse adoecimento. A gente está passando carro de som que eu estou na praia, então na hora que a gente fala que vai gravar, acontece tudo isso, acontece isso tudo, tá passando aqui atrás e não adianta.
tá? Eu já tentei várias vezes, dentro de casa também acontece isso, e aqui tá mais fresquinho, tá aqui na área da piscina. Mas eu tinha que gravar esse vídeo para vocês, porque muitas pessoas estão me perguntando. Então hoje, com essa nova classificação internacional das doenças, o paciente é culpado? Sim, porque ele não soube procurar ajuda no momento correto, ele não soube administrar aquele esgotamento, aquele estresse crônico. Porém, a empresa ela entra como sócia no processo do adoecimento. E a empresa ela pode ser culpada também, junto com o paciente, e ela pode ser responsabilizada caso seja provado como a grande causadora do adoecimento desse paciente. Então esse vídeo é para falar sobre isso. Espero que tenha sanado essa dúvida, porque quando a gente faz os stories, geralmente 30 segundos de stories, não tem como a gente explicar uma coisa que tem quase 15 minutos que nós estamos falando aqui. E é necessário que seja algo dito e com bem detalhadamente para as pessoas entenderem. Se tiver alguma dúvida, mande por direct para mim, mensagem, e eu farei vídeos explicando para vocês todas essas questões. Um grande abraço, tenham um 2022 lindo, excelente, maravilhoso, abençoado por Deus. A joia? Muito obrigado a vocês pelo meu ano de 2021, onde eu tive tantas conquistas, graças a Deus, graças ao meu esforço, que a gente tem que saber valorizar o nosso esforço, e graças a vocês. Muito, muito obrigado por tudo que vocês me ajudaram a conseguir este ano de 2021. Em 2022 nós estamos aí juntos mais uma vez para poder fazer tudo muito, 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 muito mais. Amo vocês. Valeu, gente!